Bota a tua cara. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Símbolos Oníricos. Aqui você ganha conhecimento e técnica para saber interpretar os símbolos dos sonhos dos seus pacientes para alavancar o seu consultório. Você sabia que aprender a trabalhar com símbolos oníricos provoca transformações profundas na prática clínica e impulsiona o paciente a evoluir mais rápido? Então, siga os conteúdos do Consultório dos Sonhos, todo dia tem um vídeo novo. Consultório dos Sonhos. Nos siga nas redes sociais, deixe seus comentários, participe da nossa comunidade no Facebook, no nosso grupo no Telegram, onde quase todo dia tem informações sobre as nossas lives, sacadas em áudio da Débora, sobre a interpretação dos sonhos. E por último, se você está gostando dos nossos conteúdos, não perde a Semana da Interpretação dos Sonhos, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 da semana que vem, onde a Débora Coelho vai estar compartilhando toda a sua expertise e seu conhecimento sobre a interpretação do sonho e vai mostrar para você a oportunidade que usar a interpretação dos sonhos traz para alavancar o seu consultório. Débora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Depois de um Hoje... café, eu voltei a pensar. eu tô com o meu aqui também. Hoje é dia da gente falar de símbolos novamente, nosso podcast especial sobre símbolos oníricos. Isso mesmo. Então, você está lendo e fichando toda a produção de Freud sobre os sonhos, né? E haja Um informação. trabalho de pesquisa e informação muito grande, não é mesmo? Uhum. Então, É verdade. conta pra gente o que ele fala sobre os símbolos na interpretação dos sonhos. Olha aí que beleza. O que o Freud fala sobre os símbolos na interpretação dos sonhos? Bom, na interpretação dos sonhos, a gente tem um capítulo especial, tem vários, os símbolos estão por todos os lados. É difícil até a gente especificar, né, qual é exatamente o local, mas tem um capítulo para que a gente possa compilar, né, e entender ali toda a reorganização, digamos assim, que o Freud fez sobre os símbolos, porque se nós formos ver os símbolos, eles são elementos que estão na cultura, no folclore, a gente encontra os símbolos no cinema, né? Então, eles estão por todos os lados na nossa vida cultural, as nossas histórias, parlendas, canções. Então, é bem interessante da gente conectar, né, esse ponto que é da cultura, que é do externo, que é do mundo que nos subjetiva, com a nossa capacidade psíquica de se valer de símbolos para poder representar disfarçadamente, né, os nossos pensamentos latentes. Também eu acredito que tem um detalhe, né, Léo? Quando ele vai percebendo nos atendimentos clínicos que ele encontra no trabalho da interpretação elementos mudos que tornam o paciente incapaz de fornecer ali uma associação a respeito, né? Por exemplo, depois a gente, se tiver um tempinho, eu vou contar um caso do Freud, uma situação em que ele narra um sonho de uma conhecida, em que tem ali o elemento carvão, perguntando para a paciente, por exemplo, e o carvão, ela não tem, ela pode ter ali uma associação, mas nenhuma associação que realmente faça a interpretação crescer e dar sentido, né? Então, a concepção do simbolismo, nesse momento, para o Freud, ele se referia ao sentido restrito, que inclusive dificultava o trabalho interpretativo. Muito legal. E quais são as características dos símbolos? Nossa, os símbolos, a gente pode começar que eles são cheios de plasticidade, são capazes de carregar, de transportar significados múltiplos, né?
O símbolo também é uma expressão mental, inconsciente. O Freud nos diz que ele vai ser um substituto de uma ideia que ficou traumática, e eles vão aparecer, como eu disse, né, como elementos mudos. E que depois ele diz que essa característica não se aplica pela resistência ao tratamento, mas pelo modo simbólico da relação, né, do próprio símbolo ali. Muito interessante. Freud, ele foi revolucionário mesmo, né? Nesse livro que ele reescreveu e mexeu a vida toda. E tem mais um detalhe aqui, que esse detalhe faz toda a diferença. Há muitos símbolos, mas o campo do simbolizado é limitado. Os símbolos são infinitos, mas as simbolizações não. Explica um pouco melhor isso. Isso significa que a nossa mente, ela vai ter uma limitação para também atribuir o campo dos símbolos, né? A gente tem várias formas, né? Então a gente vai fazendo analogias. Essa relação dos símbolos é uma analogia entre a forma, a função, o ritmo, né? Mas o nosso repertório, que a gente vai dar significado àqueles símbolos, eles são basicamente sexuais. Aqui a sexualidade entendida no seu espectro mais amplo, né? Como Sim, pulsão de vida, pulsão de vida, libido, energia posta para crescer e se desenvolver, né? Que é realmente aí o ímpeto de qualquer ser vivo, né? Com certeza. E como é que a gente utiliza os símbolos na interpretação dos sonhos? Freud nos diz da técnica combinada, né, que vai se basear nas associações, sempre, 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 nas associações do sonhador, da sonhadora, né? Nós estamos entrando aí num território da ciência, né, no qual os sonhos existem, nós temos, e os pacientes também, toda a humanidade produz sonhos, os sonhos vão falar dos nossos enredos, dos nossos sentimentos, da nossa vida mental. Então, é importante que a gente pense que não é adivinhação, a gente não está falando de uma cartilha de símbolos. O Freud alerta que a melhor técnica para trabalhar com símbolos é em associação, então, com o que o sonhador vai falando a partir daquele fragmento, daquele recorte. Sim. E, por outro lado, a gente vai preenchendo as lacunas, né, provenientes com o nosso conhecimento dos símbolos. Então, isso significa que a gente também, enquanto psicoterapeuta, psicanalista, que se atenta para trabalhar com sonhos dos nossos pacientes, a gente tem que estudar os símbolos, né, Léo? Fica muito mais fácil interpretar os sonhos, entender o que o sonho está dizendo, se a gente tem um conhecimento básico sobre os símbolos, né? E isso passa necessariamente por estudar Freud, principalmente 3 livros onde ele aprofunda a questão simbólica, né? Muito bem. E conta pra gente, né? Inclusive, vou te dizer uma coisa, posso me interromper aí? Já interrompeu, minha cara Débora, por favor. A grande diferença que eu senti na minha clínica, na minha prática, quando eu comecei a estudar os símbolos e ler Freud. Muita diferença. Então, eu posso dizer aqui para os colegas que começam a desejar também estudar e entrar e dominar melhor o universo dos sonhos, que estudar os símbolos faz toda a diferença. Toda. A gente sabe que estudar Freud faz bem, né? Isso eu sei há muito tempo, desde o início da faculdade, antes até. E tu também, né, Débora? Então, claro, estudar Freud faz muito bem para a mente, porque Freud é genial. Mas conta pra gente, quais as contribuições de Ernest Jones? Um dos primeiros discípulos de Freud, o inglês psicanalista, que foi presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise e da Associação
Psicanalítica Internacional, que inclusive recebeu Freud em Londres, em 38, quando ele fugiu dos nazistas que estavam aumentando as perseguições em Viena, principalmente depois que a família dele passou uma tarde inteira com a Gestapo, enfim. A Ana, né? A Ana também estava envolvida nesse episódio. E aí o Ernest Jones acolheu Freud em Londres. Quais as contribuições de Ernest Jones, esse psicanalista e biógrafo de Freud, para a interpretação dos sonhos? Olha, tu sabe que eu gosto muito das contribuições dele, né? Ele, como um bom seguidor de Freud, ele consegue, e com tanto carinho que tinha pelo mestre, né? Ele consegue fazer uma boa tradução, assim, ele dá às vezes uma arredondadinha numa ideia do Freud, e isso fica legal, né? E o Ernest Jones, ele introduz a ideia do símbolo como vinculado a um conteúdo recalcado. Então, esse foi o aspecto novo, fundamental aí para a compreensão do símbolo, né? E ele define o simbolismo como um paralelo entre duas ideias, que estabelecido inconscientemente, é claro, né? Onde uma vai substituir e representar uma ideia primária e desconhecida da mente consciente. Segundo ele, todos os símbolos são criados pela mente infantil e primitiva que vai persistir por toda a vida do inconsciente, né? Enquanto a gente está vivo. O infantil não nos abandona jamais, não é verdade? É tatuagem. Exato, exato. E como é que foi que Freud começou a estudar o simbolismo, Débora? Conta pra gente. Certamente ele começou, brincando aqui, né? Ele começou desde pequeno, né, Léo? Porque certamente... Pois é. Exato. Eu acredito que se a gente tivesse essa possibilidade, né, se o Freud tivesse escrito um pouco os seus pensamentos de criança e adolescente, ali como o Jung escreve, né, nas suas memórias e reflexões, a gente veria o pequeno Freud ali quebrando a cabeça nos símbolos. Tu sabe a respeito disso? Na verdade, ele provavelmente escreveu bastante porque Freud era um escritor compulsivo. Só que ele tem algumas coisas na personalidade dele que são curiosas, porque ele, quando não gostava de algum documento, achava que não era importante para a posterioridade, ele queimava, ele acabava com aqueles documentos, né? E foi assim com todas as cartas que o Fliers mandou para ele, né, e que ele simplesmente eliminou. Por sorte, o Fliers e a esposa do Fliers guardaram todas as cartas que puderam ser publicadas, porque o Freud ele tinha essa noção, né, de perspectiva histórica, de como é que ele queria ser visto e lembrado na história. E por causa disso, ele selecionava sem perdão o que ia ficar registrado e o que não ia. E na minha fantasia de analista admirador de Freud, eu imagino ele destruindo peças infantis para que nós não pegássemos essas produções infantis e interpretássemos o pai da psicanálise. Acho que o Freud sabia muito bem desse risco, não queria corrê-lo, né? Tanto é que ele nunca teve um analista, ele fez a autoanálise. Então, ele fez isto, não é mesmo? Perfeito, Leonardo, perfeito. Super concordo, né? Bom, mas quando é que ele começou a se debruçar, então, sobre o simbolismo onírico? Vamos achar uma data, vamos criar aí algo. Mas não tem uma data? Não, mas certamente ele começou a se debruçar sobre o simbolismo onírico ao escutar na clínica os sonhos dos seus pacientes, os seus, tá? E eles não tinham qualquer associação em resposta a determinados elementos dos sonhos. Então, ele chamou lá, como eu falei, de elementos mudos. Aliás, foi esse um dos conceitos do Freud um dos conceitos que Freud teve mais dúvida e mais reviu, né?
Então, se a gente pensa que em 1895 ele já estava, né, no meio desse estudo dos sonhos, porque a interpretação ele termina em 1989, publica, como tu acabaste de falar, 1989, não, 1899. 1800, e como tu falaste, ele sabia da sua atemporalidade, da sua intempestividade, que ele seria quem ele é, né, para todos nós aí, gerações e gerações de analistas. Então, certamente, ele botou nesse ano aí iniciático, 1900. Mas, bom, quando ele está preparando a interpretação, a gente vê o estudo dele nas canções, o estudo no folclore, nos contos de fada, ele vai nos mitos, ele vai na literatura, em Shakespeare. Então, a gente já vê, como eu disse antes, desde pequenininho, ele já, pela cultura, pela sua grande fome epistemofílica, né, de curiosidade, Freud foi armazenando material para poder chegar ali, quando ele está na produção da escrita, da interpretação dos sonhos, e nos oferecer toda aquela série de conhecimentos, tá? É interessante a gente pensar que em 1916 também ele faz uma conferência, né, sobre o simbolismo nos sonhos e vai falando, por exemplo, sobre a censura, né, tudo que advém do seu estudo sobre o simbolismo, tá? O que seria a deformação que ocorre nos sonhos, né, que resulta dessa atividade censora contra os impulsos que são inadmissíveis à nossa consciência, né? Então, a gente não estaria em condições de entender os sonhos, mesmo que a censura onírica não estivesse presente, porque no sonho manifesto ainda não seria idêntico aos pensamentos oníricos latentes, né? Porque tem os símbolos. A gente ia acabou a censura, mas tem um símbolo. Então, o símbolo, ele realmente é esse campo que nos ajuda a compreender o que movimentos, que substituições, que operações a mente faz para justamente não acordar o sonhador, né? Para a gente poder Muito trabalhar legal. os elementos da nossa mente, enquanto o sono é benéfico. É verdade, é muito legal tudo isso. Tá, e me diz uma coisa, e como é que se chega a conhecer, então, o significado destes símbolos oníricos, né? Esses símbolos que o sonhador não dá qualquer associação. Como é que a gente chega ao significado desses símbolos? Bom, a gente chega através do conhecimento cultural, dos mitos, do folclore, né, das expressões idiomáticas da nossa época, da nossa cultura, do que Engraçado. circula. Hã? Eu pensei que tu ia dizer, ué, pela associação livre. Eu jurava que tu ia dizer isso. E tu já foi pra cultura e tal. É que eu tô dizendo assim, gente, olha aqui, ó. Claro, eu tô falando da parte do psicoterapeuta. O paciente, ele vai nos dar associação livre e a gente vai botar ali os nossos conhecimentos adquiridos para funcionar na nossa mente. Então, para ter conhecimento adquirido, você vai ter que ler, caro colega, não adianta. Tem outra coisa, né, Débora? O colega tem que exercitar um conceito que é fundamental, que já que o paciente ele tem a associação livre, nós temos outro conceito que é similar à associação livre, que é a atenção flutuante, né? E se a gente não se permitir devanear e deixar nossa mente navegar para aquilo que o paciente está despertando em nós, nós vamos ter mais dificuldades de entender os sonhos e trabalhar realmente em profundidade com o inconsciente do paciente, não é mesmo? Perfeito. Eu acho que a própria ideia, né, que é importante que os colegas também tenham consciência, cada paciente atendido, do dispositivo analítico. Ele vai ter uma outra linguagem e ele vai colocar a mente num funcionamento onírico. A sessão, ela vai trabalhar, né, com
transferência, contra-transferência, com uma série de trocas inconscientes, e a narrativa, o nosso objetivo é que a narrativa também vá se transformando para um caminho cada vez mais íntimo das suas questões, da sua mente, da sua produção de sentimentos, da apropriação disso, né, de poder pensar sobre um sentimento. Então, é importante a gente valorizar esse instante no qual um sonho chega, somos aí presenteados com um sonho do paciente, e a gente tem nessa postura da atenção flutuante uma capacidade de devanear junto enquanto a gente escuta. Então, claro que no início a gente ainda fica mais apegado numa escuta mais de resultado, né? De querer dizer algo para o paciente. Se a pessoa me diz um sonho, eu, enquanto psicoterapeuta, tenho que dizer algo. Então, muitas vezes o colega, eu já passei por isso, né? Se fica tenso, não se faz a atenção flutuante como deveria, porque tu imaginas que tu deves dar uma resposta ao sonho. E não é isto. É o sonhador e a sonhadora que vão, né, nesse caminho que a gente está dizendo, dessa conversa esquisita que é a psicanálise, né? Dessa conversa sobre o mundo interno, sobre os personagens internos, sobre os sentimentos, a gente entra numa outra narrativa. Então, a gente não tem que dar resposta, não tem que ser o livrinho de interpretação. Eu acho que quando a gente sai desse lugar, a atenção flutuante ela pode acontecer. Então, é preciso estudar, sim, é preciso supervisionar, é preciso conversar sobre o que acontece na tua clínica. Esse é um ponto, talvez, eu comecei respondendo aí, né? Tem que conhecer, tem que estudar, né? E, além de tudo, como tu falas, honrar esse dispositivo analítico, né? Levar seriamente em questão, principalmente quando chega um sonho, né? Que a gente está apostando aí nesse presente do inconsciente. É verdade. E se o sonho não chega, a gente pode fazê-lo chegar. Afinal, todos somos humanos e, basicamente, todos sonhamos, né? Só não lembra quem, por algum motivo inconsciente, não quer lembrar, porque os sonhos trazem realmente conteúdos que as pessoas têm que aprender a lidar. Depois que tu vê o conteúdo, não dá para desver, né? Depois que tu sabe dos teus problemas, é difícil. Depois que o desconforto chega e fica a questão ego-distônica, né, Débora? Como Freud mesmo falava, a gente não consegue mais permanecer do mesmo jeito. A gente precisa botar as coisas em movimento, não é mesmo? Pois é. Deixa eu só contar uma coisinha aqui, posso? Era o que eu ia dizer, que eu não fiquei com dúvida se a gente respondeu a pergunta que eu te fiz, se a gente chega a conhecer a gente devaneou a atenção flutuante, que tem a ver com a resposta, mas acho que a gente não respondeu exatamente, né? Então, como é que se chega a conhecer o significado dos símbolos oníricos? Bom, o símbolo em Freud, então, é universal e ele vai ser transgeracional. Todos nós temos presentes no nosso inconsciente por via de diferentes fontes, né, que eu falei antes, a cultura, o folclore, as lendas, contos de fada e tal. As coisas que estão simbolicamente ligadas provavelmente estiveram unidas em épocas pré-históricas pela identidade conceitual e linguística. Então, o sonhador, ele tem à sua disposição uma forma de expressão que ele desconhece na vida desperta e não reconhece, mas tá ali, a gente sabe. O sonho faz uso desse símbolo para representar algo que não é tolerável à consciência. Tem também um significado fixo, por exemplo, um guarda-chuva representa o pênis, subir umas escadas representa a relação sexual. Tais relações simbólicas não constituem a singularidade, a peculiaridade do sonhador, né, ou da elaboração onírica. Esse simbolismo, ele está empregado aí na nossa cultura, né? Por exemplo, Freud, ele explica a relação do simbolismo e a sexualidade, né? Sim, baseado lá no clássico isso, né, Léo? Mas eu acho que é legal a gente falar. Eu adoro falar dos clássicos, tu sabe muito bem, eu sou apaixonado por clássico. É verdade, é verdade.
Então, baseado no trabalho do filólogo do Sperber, né? Sperber. Isso, graças. Que afirmou que as necessidades sexuais desempenharam um papel principal na nossa origem, no desenvolvimento da linguagem, né? Segundo ele, os sons originais da linguagem destinavam-se à comunicação e atraíam o parceiro sexual, né? Então, a evolução das raízes linguísticas acompanhou as atividades laborais do homem primitivo. Essas atividades, elas eram executadas em comum e acompanhadas por expressões rítmicas repetitivas, né? Então, assim se permaneceu vinculado ao trabalho o interesse sexual. O homem primitivo tornou o trabalho aceitável, tratando como equivalente e substituto da atividade sexual, e as palavras enunciadas durante o trabalho em comum tinham dois significados: designavam os atos sexuais e também a atividade laboral, né, que a ele se equipava. Então, com o decorrer do tempo, as palavras desvincularam-se da significação sexual e fixaram-se no trabalho. É só a gente pensar na agricultura, né, em semear, que vem do sêmen. Em gerações posteriores, a mesma coisa aconteceu com as palavras novas, que tinham significado sexual e eram aplicadas a novas formas de trabalho, né? Então, desse modo, numerosas raízes de palavras foram formadas, todas elas de origem sexual, perdendo, né, ao longo do tempo, o significado sexual, né? Sim. Como Freud diz, as coisas representadas nos sonhos simbolicamente, né, não são muitas. É representado o corpo humano como um todo, os pais, os filhos, irmãos, irmãs, o nascimento, a morte, né? Aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, os pais, nas figuras que a gente já sabe, do imperador e da imperatriz, rei, rainha, essas figuras de autoridade, né? Os filhos, irmãos e irmãs, são representados com muito menos ternura, né? São pequenos bichinhos, animaizinhos. O nascimento é representado por algo em conexão com a água, e a morte é simbolizada por uma viagem. Né? No entanto... É interessante isso que tu está colocando, porque a gente... Assim a gente entende, né? Por que a gente está lendo ali os capítulos sobre símbolos na interpretação dos sonhos e nos textos posteriores, e toda hora é falo, é vagina, é falo, é vagina, o símbolo. Agora tu está explicando exatamente por que isso acontece, né? Que o símbolo ele não fica representando muitas coisas, não. Né? Ele é banal na sua significação, nas suas significações, porque é realmente aquilo que parece que está aludindo, que o símbolo está querendo representar. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o que o símbolo está nos indicando e resistimos, né, e negamos o significado de algo. E tu está mostrando agora nessa tua resposta que não, é simples, né? São poucas coisas que o símbolo realmente representa. Entendi bem, né? É isso que tu está dizendo. Exatamente. Exatamente. E tu sabes bem que, teoricamente, intelectualmente, para eu poder relaxar nessa ideia, custou, mas é verdade. Custou, tu teve que superar essa overdose de representações simbólicas, fálicas, para poder trabalhar em profundidade com esse nosso Freud genial. Sem dúvida. E eu tive também, né, Léo querido, que pensar que a nossa mente é realmente primitiva, e nós somos limitados e temos a nossa raiz ancestral bem fortalecida, né? Não adianta muita capa de cultura, erudição, porque somos os mesmos que os nossos ancestrais. Exato. Eu fui lá longe. Estamos ainda longe de sermos seres super evoluídos, não é verdade? Porque, olha só na cultura, né? Só para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Calma aí, eu tenho uma última pergunta antes de encerrar a live, tá bom? Tá. Uma última.
Então, rapidinho, né? Falando já nos genitais, os genitais masculinos, olha que sentido, faz muito sentido, né? São representados no sonho de inúmeras maneiras que devem, né, ser aludidas aí à semelhança da sua forma ou à sua capacidade de ereção, ó, porque isso daí realmente impactou o nosso homem primitivo, né? Então temos o quê? Bengalas, guarda-chuvas, árvores, faca, Torres. pistola, chafariz, torneira, o avião, o balão, enquanto os nossos são representados por Os objetos, nossos, tu os quer nossos dizer femininos. os órgãos E, genitais femininos, tá? isso. Por Hum, objetos que possuem um espaço que possa conter coisas dentro de si. Vaso, uhum. garrafa, mala, estojo, caixinha da Dora, que eu falei ontem. A caixinha da Dora, tão usada no cinema. Barcos, portas, né? Os seios são incluídos aí como frutas, maçãs e peras. Os pelos pubianos de ambos os sexos, tá? São representados por florestas, moitas, matas, né? A masturbação pode ser representada por tocar um piano, um violino. Que E, legal. e assim a gente vai infinitamente, né, Léo? É isso aí. Mas então, a gente está chegando no final da nossa live e eu tenho uma última pergunta para ti, tá bom? Tá É bom, a vamos lá. última por hoje, prometo. Diz aí, tu tem algum sonho que tu queira nos contar para a gente exemplificar todo esse trabalho com simbólico que nós, psicólogos, temos que fazer com os nossos pacientes? Claro, eu tenho tantos sonhos, mas eu vou ter que ser bem, né, Escolhe um curtinha. só que daqui a pouco eu tenho paciente, tenho que atender, né? Tá Não vamos esticar bom, demais nessa live, por favor, tá para bom. não deixar o analista intranquilo antes do seu Não, não atendimento, queremos né? isso. A gente tem que estar numa postura, né, de recepção à mente Isso. que chegará. Então, vou lá nos sonhos das crianças, tá? Opa, vai no sonho Ah, infantil, tu vai trazer para vou, nós? tô com saudade dos meus filhos, então eu vou lá ver as Hum, criancinhas. ótimo. Bom, o menino, tô falando, sabe de que ó, o menino, Eu de um que eu sei, tenho mas muito conta aí para carinho. nossa audiência que eles não sabem. Eu tô falando do pequeno Hans. Eu Hum, adoro este caso, adoro o caso pai envolvido e fazendo todo aquele trabalho lindo com o filho, amo. Bom, um sonho bem curtinho. O menino tinha acordado de um sonho de ansiedade, cujo conteúdo era que sua mãe tinha ido embora e agora ele não tinha mãe para fazer carinho. uhum, Oh, né? Esse sonho por si só aponta para a presença do processo repressivo de intensidade, né? Não podemos explicá-lo como podemos explicá-lo, desculpa, como um sonho de ansiedade, vendo que nesse sonho a ansiedade é usada com a finalidade de realizar um desejo inconsciente, né? Que é o quê? O que o Hans mais queria? Mimar com a mamãe dele, né? uhum. Então, é um sonho de punição e repressão, porque como é que ele vai dormir com a mãe dele, né? Se a mamãe é do papai. E além disso, como um sonho que falhou, né, Léo, na sua É, função, porque a sim. criança acordou num estado ali de ansiedade. Então, a Ficou gente muito pode próximo à realidade, né? Os sonhos das ficou. crianças não têm tanta deformação onírica, e aí, às vezes, isso acontece, na verdade. Exato. Então a Uhum. gente pode facilmente reconstruir, né, que de fato ocorreu no inconsciente, né? A criança Uhum. sonhou que estava trocando carinhos com a sua mãe, dormindo com ela, mas todo o prazer foi transformado em ansiedade e todo o conteúdo ideativo no seu oposto. A Hum. repressão derrotou a finalidade do mecanismo do sonhar. Muito legal. Aí, finalzinho, né? A gente pode pensar nos sonhos edípicos das crianças, que é quando começa a ter deformação e também sentimentos mais complexos advindos do próprio conflito, né? Que Quando a gente. começa o processo de repressão e recalcamento, não é mesmo? Exatamente. Aí que começa o simbólico a aparecer mais, porque a deformação entra mais em ato, porque a Exato. censura está mais presente, né? Exato. E aí, que símbolos a gente vai ver, Léo? Que Ó, símbolos?
Menino de 5 anos. Sonhei que era um tiranossauro rex, mas eu era tão brabo, que eu fiquei com medo de mim mesmo no sonho. Sonhei que quando as luzes se apagavam, um vampiro desce do telhado no quarto do meu pai, ataca o meu pai e chupa todo o sangue dele. A menina de 8 anos. Que divertido isso. Esse foi o pior sonho da minha vida, porque eu tenho ele direto. Claro. Ele veio de um filme que eu vi. É uma boneca que anda e pisca os olhos. Eu estava no sofá e veio a boneca eletrônica, velha, que tinha quebrado. Ela tinha o pescoço quebrado, os fios saíam para fora. Ela achou que eu tinha arrancado o pescoço dela e estava engatinhando porque tinha as pernas bem gordinhas. Aí ela veio vindo, e eu parei o sonho. Então, aqui estão os sonhos de crianças edípicas frente a frente com a angústia. Percebemos o quanto estão à mercê das pulsões, das intensidades, tanto que os sonhos traduzem o conflito, o desejo parricida, incestuoso, né? Sim. E isto. Acho que no nosso tempo... Muito legal, Débora, muito legal mesmo. A gente tem aqui a Luzia, que nos deu um oi aí, bom dia, gratidão, obrigado por ter estado com a gente, Luzia. Oi, Luzia, bom dia. Agradeço muito as tuas elucidações. E amanhã nós vamos estar de novo aqui, né? Ou melhor, tu vai estar de novo aqui, não é mesmo? O que tu vai estar falando amanhã? Tô de novo aí, gente, tô de novo aí. Amanhã eu tenho uma tarefa para fazer, que na live de ontem, um colega pediu para eu falar mais sobre condensação. Não, então, deslocamento. Tá. Isso. Então, na live de amanhã, eu vou falar sobre técnica, eu vou trazer exemplos de sonhos, e eu vou falar, aí vou responder para o colega sobre o deslocamento. Das quatro funções do trabalho do sonho, né? Muito legal. Exatamente. E tu quer fazer uma chamada antes da gente encerrar para a tua semana da interpretação dos sonhos, que vai acontecer semana que vem? Então, tem um convite super especial para ti. Como tu podes ver, eu estou aqui imersa, preparando um material fantástico, com muito carinho para dividir contigo nos dias 17, 19 e 21 de maio. Tem a minha Semana da Interpretação dos Sonhos, um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou entregar para ti, em 3 aulas inéditas, tudo o que está acontecendo aqui na minha cabeça e o meu passo a passo para trabalhar os sonhos dos seus pacientes. Tá? Te inscreve na descrição aqui dessa live, tem ali um linkzinho, né? Faça a sua inscrição e vamos aí alavancar o consultório. Tô te esperando. É isso aí, Débora. Muito obrigado pela participação de hoje. Adorei o nosso bate-papo. E até amanhã, então. Até. Okay? Tá? Um abraço e vamos lá. Bom dia de trabalho com os pacientes, pessoal. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.